Rádio Paulo Freire apresenta Codinome Resistência. Boa tarde a todos e todas que estão sintonizados na Rádio Universitária Paulo Freire, AM 820. Eu sou Beatriz Jatobá, estudante de Rádio, TV e Internet da UFPE, e a gente começa agora o Codinome Resistência. Tudo bom, gente? Meu nome é Larissa Correia, também sou estudante de comunicação da UFPE e apresento junto com Beatriz o Codinome Resistência. O programa tem esse nome em homenagem ao trabalho Museu de Memória Auditiva de alunos e alunas de Rádio, TV e Internet da UFPE. O trabalho teve a orientação da professora dos cursos de comunicação, Raudiane Pereira. O projeto apresenta histórias reais de pessoas que foram vítimas de perseguição política na ditadura brasileira. Pessoas que foram torturadas e até assassinadas pelo regime civil-militar que deixou marcas até hoje. E se você quiser participar do programa e resistir com a gente, é só ir lá nas nossas redes sociais. Procura por Rádio Universitária Paulo Freire no Twitter, no Instagram, no YouTube e também no Facebook, que é onde está a nossa transmissão ao vivo. Bom, o programa da semana passada trouxe Marco Silvestre para falar com a gente sobre o Grito dos Excluídos. O programa foi super esclarecedor. Para ouvir, é só ir lá no YouTube da Rádio Paulo Freire. Hoje, o Codinome Resistência luta pela diversidade. Junto a Ricardo Lima e Tiago Rocha, a gente vai conversar sobre a resistência das lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, travestis e também sobre a parada da diversidade. Tudo bom, Ricardo? Tudo bem, Tiago? Olá, boa tarde para todos e todas que estão nos ouvindo agora. Boa tarde, Bia. Boa tarde, Larissa. Oi, gente. Boa tarde. Vocês podiam se apresentar para a gente rapidamente? Então, eu sou Ricardo Lima, eu sou da diretoria LGBT da UFPE, né? E estou fazendo parte da equipe do LGBT no Ar, que é um programa de rádio LGBT, que vai estrear agora dia 19 de setembro, às 20 horas, e vai ficar toda quinta-feira, nesse mesmo horário, nas rádios Paulo Freire e Universitária. Eu sou Tiago Rocha, sou integrante da coordenação colegiada do Fórum LGBT de Pernambuco, o qual mando uma saudação para minhas companheiras de coordenação, Rivânia Rodrigues, que é na representação lésbica, e Chopeli Santos, da representação trans. Estamos aqui para conversar um pouco sobre a parada da diversidade e as ações que o Fórum realiza durante esse período. Massa. Eu acho que não tem como a gente começar a discussão de hoje para falar sobre diversidade de outro jeito, né? Porque a gente precisa falar sobre a censura. Quem acompanha o programa sabe que o Codinome Resistência tenta sempre falar de coisas que não estão em outras estações de rádio. Mas o que está acontecendo nos últimos tempos deve ser discutido aqui. Com certeza. A censura no audiovisual, nas músicas e nos festivais, e até na Bienal do Livro do Rio de Janeiro. E assim, não é de hoje que as pessoas LGBT têm que lutar por seus direitos. Mas a quantidade de censura que está acontecendo é terrível. Pensando nisso, a gente queria perguntar... muita gente pode até achar que esses atos de censura não significam muita coisa e até apoiam o que está acontecendo. Mas o que vocês acham desse pensamento e o que vocês, se pudessem, diriam a essas pessoas? Eu costumo dizer para as pessoas que a gente que é LGBT, a gente já acorda, a gente bota o pé fora da cama, a gente já está resistindo. Porque, ao contrário das pessoas não LGBTs, elas têm o privilégio de sair de casa e elas não precisam lutar, elas não precisam se engajar com a causa, porque elas não vão sofrer o mesmo que a gente sofre. Uhum. Então, a partir do momento que eu saio de casa, eu posso sofrer uma agressão na rua, alguém pode me xingar, qualquer tipo de violência, só por eu existir, por eu estar passando ali, sabe? Então, eu acho que esse pensamento... é muito de não estar me atingindo nesse momento, então não é comigo, então não vou fazer nada. Uhum. Sabe? E isso é muito prejudicial para o convívio social. Porque hoje são as pessoas LGBTs. Amanhã pode ser outra identidade social, sabe? Nem amanhã. Hoje existem outras identidades. Daqui a pouco, daqui a 20 minutos. Realmente. Eu vou relacionar até com o tema da parada que a gente tem. O tema da parada desse ano é ontem, hoje, sempre, resistir para libertar. E é exatamente o momento político que a gente está vivenciando, né? O movimento LGBT aqui no estado de Pernambuco tem em torno de 30 anos. E há 30 anos a gente traz essa militância por respeito, por dignidade, por liberdade de sermos quem somos. E a onda conservadora que a gente tem
tem visto, tem acompanhado e tem vivenciado, está muito forte. E essa expressão que a gente vai trazer, que é a campanha que a gente desenvolve esse ano, é exatamente em cima disso. Que é que tentar mostrar para as pessoas, para a sociedade como um todo, que as atividades que a gente desenvolve não é só para a população LGBT. Quem não conhece, quem não tem um familiar, que não tem algum vizinho ou vizinha que seja LGBT, que esteja no convívio diário de todos e todas nós. Então, é bastante grave o que a gente está vivenciando e é importante que a gente permaneça bem unido e unida. Eu acho que a frase do ninguém solta a mão de ninguém é muito forte e eu acho que a gente tem que vivenciá-la cada vez mais nos dias de hoje. Sem dúvida. No dicionário, a palavra censura é definida assim: análise feita por censor de trabalhos artísticos, informativos, etc., com base em critérios morais ou políticos, para julgar a conveniência de sua liberação à exibição pública, publicação ou divulgação. A gente, então, poderia dizer que a censura é realizada por alguém que deseja silenciar uma pessoa ou um grupo porque é conveniente, né? O que vocês pensam sobre esse tipo de silenciamento? Ok? Vamos olhando para o outro, para quem vai responder primeiro. Então, a gente vive essa censura há muitos anos, né? Não é algo de agora. Eu acho que com o governo que a gente está, com o líder máximo de um país, se apresenta, se coloca para todos nós da sociedade como uma pessoa que censura várias atitudes, então a sociedade está, vamos dizer, empoderada para permanecer nessa censura. E isso que é muito grave, isso é o que faz com que a gente tenha essa vivência muito pior, né? Essa censura a gente é censurado o tempo inteiro. O ato de uma parada, vou sempre remeter a isso, a parada é exatamente a gente mostrar muitas vezes as nossas censuras diárias, né? A gente concentrar uma população LGBT na rua e dizer que podemos e devemos estar nos lugares todos, nos diversos lugares, públicos, privados, e não esconder a nossa afetividade, né? A nossa forma de amar. Eu acho que vem muito dessa coisa da manipulação mesmo, assim, de eles ditarem o que é que a gente tem que fazer, porque o movimento LGBT ele sempre teve essa característica de romper com a censura e com o contexto social imposto. Romper né? paradigmas, né? Justamente. Essa coisa muito engessada, esse pensamento retrógrado que está vindo com muita força agora, né? E essa é uma das características da população LGBT. E é isso que assusta essas pessoas. O diferente, né? Eu acho assim que os pensamentos sempre existiram, mas estavam silenciados. Sim. Eu acho que esse é o grande desafio da gente. De pessoas que tinham vivência com a gente e eram silenciadas e a gente tinha como pessoas próximas, parceiras, amigas, e que agora não estão tão silenciadas. E aí a gente fica nessa, quem são nossos pares, quem são nossos amigos e amigas, né? De olhar para a rua e não saber em quem confiar. É como se agora elas tivessem o pensamento legitimado por alguém, por uma pessoa que autorizado, está... né? Pelo nosso presidente. Eu posso dizer, estou aqui como convidado, não tem um problema em dizer, né? A gente tem que é, como eu disse, o líder máximo de um país, que é o Bozo, e para nem repetir o nome, né? Que não, tem o filme que não se diz o nome da pessoa. Aquele que não se deve ser nomeado. Esse aí mesmo. Sabe quem? Mas todos nós sabemos, né? Mas não reforçar o nome. Mas é isso, a sociedade está meio que autorizada, as pessoas que estavam silenciadas estão autorizadas porque o presidente está autorizando, né? Ele tem atitudes referentes a isso e vários desmontes políticos que ele está desenvolvendo, o que remete diretamente a censuras em vários espaços, né? A gente teve no FIG a censura da peça lá no FIG, várias outras censuras vão surgindo e a gente precisa enfrentar cada vez mais. Totalmente. E assim, essa censura e esses outros atos do presidente e de seus... e dos discípulos. pares, dos discípulos dele também, afetam a nossa democracia, não é que já é tão frágil que a gente acabou assim, há 30 anos de sair de uma ditadura que silenciou também as pessoas LGBT, mas silenciou toda a população do Brasil e a gente tá meio que enveredando para esse caminho de novo, né? Eles estão banalizando todo tipo de violência na sociedade brasileira hoje, né? Esse desmonte da autonomia das pessoas só aumenta. Esse desmonte só aumenta a cada dia. A gente vê essa tentativa de armar a população, sabe?
num país em que é o país que mais mata pessoas LGBTs no mundo, você quer armar a população e você fica agindo dessa forma. Esse terror psicológico diário em cima da população LGBT, isso é muito grave, isso é muito alarmante, sabe? Se a gente fosse citar aqui as coisas, todo dia a gente tem uma novidade, né? A gente tem algo a comentar sobre as atitudes e encaminhamentos. Pior que não são atitudes, né? O presidente é um encaminhamento e validar a atitude de várias outras pessoas. A gente, por exemplo, como você bem trouxe, Pernambuco é um dos estados que sempre esteve como um dos estados que mais matam LGBTs, né? E a gente não cai nesse ranking, a gente continua nesse lugar, principalmente mulheres travestis e homens gays, é um índice enorme no nosso estado, e isso é um enfrentamento que a gente vem desenvolvendo. Eu estou, nesse momento, também presidindo o Conselho Estadual LGBT, e a gente vem acompanhando todos esses casos de assassinados, e a gente ainda não é configurado ainda, não é legitimado um crime por LGBTfobia. Mesmo a partir da resolução do STF, mas a gente não tem uma lei de LGBTcídio, que é uma terminologia que a gente está começando a utilizar também, que tudo se remete vamos solucionar o caso num latrocínio, que na verdade não é, né? A gente teve agora um momento com o nosso companheiro Sandro Cipriano, que é um militante também, que foi assassinado em Pombos, e foi dito como latrocínio. Latrocínio é um roubo seguido de morte. Só que, no caso, a pessoa que matou vivia com ele, um relacionamento afetivo durante 1 ano e meio antes. E porque o cara levou uma televisão e alguns pertences pessoais, se configurou como um roubo seguido de morte, que na verdade não é, né? Então, até os dados estatísticos não nos coloca, não nos visibiliza, né? Então, a gente não entra numa estatística como um crime LGBTfóbico. Pois é. Esses dados, eles são apagados, né? Sim. A gente, do LGBT no Ar, a gente fez uma pesquisa sobre esses dados de violência para a construção de alguns roteiros, e a gente não encontrou muitos dados, porque é conveniente que esses dados não apareçam, sabe? Para que essa violência seja silenciada em todos os espaços, e a gente continue sendo morto todos os dias, sem que ninguém perceba, sem que ninguém saiba, ou finja que não sabe. Totalmente. Bom, para dar início à seleção musical que a gente fez para hoje, nós vamos ouvir agora a artista Mona Brutal, e ela canta Vômito. Minha parte eu vou fazer distribuir todo esse saber que por aqui adquire. A rima tem poder de evoluir. Acorde, se enxergue, exista para resistir. Minha parte eu vou fazer distribuir todo esse saber que por aqui adquiri. A rima tem poder de evoluir. Acorde, se enxergue, exista para resistir. A minha rima é um vômito de pérola aos poucos. Intimidade de quem tem noção dessa proporção de óbitos. Seres humanos mórbidos, estamos num zoológico. Abafo o sentimento, mas a razão não vem do lógico. Razão, emoção, canção, a indagação. Liberdade de expressão, citando desculpa a progressão. Tem que passar pano, banco profano pra deck da ascensão. Me influo ego do playboy, só no playback é tua atenção. A arte resiste, consiste, quem vem do gueto não desiste. Na palavra afeta a mente do pela, explode igual dinamite. Mona macabro, renda, queima, renda, rasga o pano. Eles batem panela, batemos na cara, senzala se revoltando. Respeite a vida, causa minhas minas, bicha preta. Fomos treinados pra desviar da Glock e escopeta. O jogo virou, nos armamos dos pés da cabeça. Pro transfóbico, bala de zenaipe é a recompensa. Silencio, a voz, sintonizo, ecos da alma. É que nessa altura nem o discurso me acalma. Amor pelo ódio é utopia ultrapassada. Não vos conformes com a sua mesa não farta. A PM mata a vida dentro da perifa. O terror aplica na cabeça, pisa sistema fascista, racista focado em nos massacrar. Mas um elo da corrente presente, um sobrevivente ardentamente focada na missão de ver as minhas mortas ressuscitar. Fascista não passará e a revolta se alastrará. China de sabotagem, nós na rua não é pra brincar. Acabamos de ouvir a música Vômito da artista Mona Brutal, porque o codinome Resistência de hoje fala sobre diversidade. E para falar com a gente sobre essa resistência, estamos no estúdio com Ricardo Lima e Tiago Rocha. Se você que ouve a gente quiser participar do programa, é só ir nas redes sociais. É fácil que só se participar. É só procurar por Rádio Universitária Paulo Freire e mandar sua mensagem no Twitter, no Instagram ou no Facebook, que é onde está a nossa transmissão ao vivo. Não deixa de participar, viu? Bom, e para continuar o nosso papo com nossos convidados, eu queria falar sobre
a relação governo, direitos e a bancada evangélica. No bloco anterior, a gente falou sobre a censura e classificou a democracia no Brasil como sendo frágil, né? Essa fragilidade ela é percebida em muitas áreas e uma delas é a presença da bancada evangélica. Vocês poderiam falar um pouco sobre essa relação entre religião e Estado e como ela afeta a vivência LGBT aqui no Brasil? É uma realidade muito dura, né? Porque a gente já viu, a gente tem isso na história, que não dá certo uma teocracia. Por mais que as pessoas tentem dizer, não é uma teocracia, a gente está vivendo uma democracia, esses deputados, essa bancada foi eleita democraticamente, mas os interesses que ela defende, é totalmente alheio aos interesses da população, no geral. De toda a população. A população como um todo, assim. A gente tem projetos absurdos sendo aprovados todos os dias e muitas vezes na surdina, sabe? Às escondidas, para que a população não se manifeste contra, sabe? Então, essa relação de governo e religião é muito nociva. A gente tem os dados históricos da própria colonização, né? Que a igreja tomou para si muitos espaços aqui a colonização já foi uma merda e o próprio sistema que foi implantado aqui foi ainda pior, né? Veio o massacre da população indígena e isso se reflete até hoje. A violência, né? Com os povos africanos que foram trazidos à força para cá também, né? Então, realmente. Então, a gente tem vários exemplos aí ao longo da história que não dá certo e que é prejudicial e que se a gente está num Estado democrático, a gente tem que fazer valer a democracia, sabe? Então, a meu ver, a gente não tem o princípio democrático quando a gente tem uma bancada exclusivamente evangélica, defendendo esses interesses. Sim. Eu confesso que eu estou com bastante medo. Eu acho que o pior ainda tá por vir. Por mais que a gente já está passando, e me preocupo muito com as eleições agora para a prefeitura. Pelo que a gente vem acompanhando, o que a gente vem sabendo, vem uma candidatura aí para a prefeitura de Recife. E eu tenho quase certeza, pelo volume de votos que essa bancada fundamentalista tem, que a gente vai ter uma prefeitura com um representante fundamentalista. E isso, os nossos desmontes vão continuar mais ainda. Né? Todas as instâncias que foram desenvolvidas, criadas em prol... E aí, assim, eu acho que o engraçado é que a fala sempre é em prol de uma família, em prol do amor, e eu acho que estamos falando a mesma coisa. Né? Então, enquanto não tiver esse entendimento que a gente está militando, a gente está lutando, a gente está defendendo a mesma pauta, que é por uma família... Nós compomos uma família. Eu sou filho, eu sou marido, eu sou pai. Então também eu sou uma família e eu quero que essa defesa de família seja ampliado, né? E a relação do amor, que é o que é que a gente fala sobre amar uma outra pessoa. Como você bem falou, tem eita, saiu aqui. Está rolando um projeto de lei de proibição de apresentações nas escolas que os alunos não podem dançar danças culturais e músicas culturais pernambucanas. Isso relacionado ao passinho exclusivamente, mas tem um artigo no projeto de lei que diz só isso, né? Músicas culturais pernambucanas. Isso engloba um monte de coisa, né? Daqui a pouco a censura vai... A gente falou censura antes, mas é essa relação que a bancada fundamentalista religiosa traz nesses conceitos e contextos de várias coisas. Daqui a pouco a roupa do frevo não pode ser uma sainha curta. Poxa. Né? Da forma que a gente está caminhando e vai se enquadrar nisso. Tá bem perigoso. É o que a gente estava falando sobre essa conveniência, mas é conveniente para quem, né? São interesses pessoais, são interesses de um grupo pequeno ou são interesses de toda a população, né? E a gente do LGBT no ar, a gente estava entrevistando esses dias um pastor de uma igreja inclusiva, que recebe muitas pessoas LGBTs. E ele falou justamente sobre isso, ele falou da questão da interpretação. Porque quando a Bíblia foi traduzida para vários idiomas, ela foi traduzida com os interesses de quem traduziu. Então, cada pessoa trouxe a sua semântica, né, o seu valor, o seu controle sobre essa palavra. Total. E aí tá essa loucura que tá hoje, né? Cada um com seus interesses e os interesses do outro
que deveria ser um interesse comum, né? Amar ao próximo como a ti mesmo, não está rolando. Realmente. Eu achei aqui, não sei se dá tempo da ler, que a bancada fundamentalista está apresentando esse projeto de lei, que é o projeto 494/2019, e aí tem no artigo 1, no âmbito das escolas do Estado de Pernambuco ficam proibidas. Aí tem o artigo 2. O disposto neste artigo se aplica a qualquer modalidade de dança, inclusive manifestações culturais pernambucanas. Ninguém faz nada, né? É uma mordaça diretamente. Eu não estava nem sabendo disso. A cultura da gente aqui não pode ser levada para os nossos próprios... Para ser continuada, né? Era justamente o que a gente estava falando antes, essa questão do ataque às identidades. Porque hoje é um ataque à pessoa LGBT. Agora a gente vê que está sendo um ataque à cultura pernambucana, sabe? E amanhã, daqui a pouco, vai ser o quê? Né? Realmente. O Brasil é, em tese, um Estado laico, que não deveria ter influência de moral religiosa sobre as leis. Só que a Constituição, no seu primeiro parágrafo, faz menção a Deus. Para quem não sabe, está escrito assim: promulgamos sobre a proteção de Deus a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Na visão de vocês, o quanto isso é problemático no asseguramento da diversidade e dos direitos humanos de todos? Isso é muito problemático, na minha opinião, porque Deus, ele é uma ideia. Ninguém nunca viu Deus. Você tem a sua ideia de Deus a partir da sua experiência de vida. Eu tenho a minha experiência de vida e o meu entendimento sobre Deus. Então, essas diferenças, elas não podem ser levadas para uma coletividade, porque vai acabar sendo Torre de Babel, todo mundo falando uma coisa diferente e ninguém chega a lugar nenhum. Então, quando se fala em direitos humanos, é direito para todos, sem distinção. E quando a gente coloca essa ideia muito, como é que eu posso dizer, fluida de Deus, que é uma coisa particular, não vai levar a um interesse comum. Então, para mim, é muito problemático essa questão de pautar a Constituição primeiramente em nome de Deus. Então, eu não sei se vocês sabem também quantas religiões existem no país ou no mundo, ideia. Né? Mas deve ter tem um bocado. A gente sabe que tem várias. Às vezes até criam novas religiões. Exatamente. Não é incomum isso acontecer. Então, imagina, se são criadas várias religiões, várias igrejas que têm pensamentos diferentes uma da outra, que é uma interpretação de um livro, que é a Bíblia. Imagina se a gente ter que se enquadrar no estilo ou paradigma de cada religião, né? Ainda a gente não se move, não se mexe, não pinta o cabelo, não faz sobrancelha, não vai fazer várias coisas, né? E para mim, eu também sempre achei muito estranho de as pessoas elegerem um pastor. Não, a gente não está elegendo um pastor, a gente está elegendo um cidadã que tem total autonomia e direito, mas ele permanecer com esse codinome quando ele é eleito, né? É o deputado, pastor, não sei o que lá, a missionária fulaninha de tal. Não, é a pessoa que a gente tá elegendo, não a função que ela ocupa, né? E isso me preocupa também como você bem falou antes, de relacionar a religião com estados de direito, né? Os direitos são negados, os direitos são cada vez mais cerceados na nossa vida e temos que lutar bastante. Eu acho que essa é a palavra que a gente vai ouvir bastante hoje aqui, é a luta e a união de todos e todas nós. Pois é. Nossa, bom, para continuar com a nossa seleção musical de hoje, que conversa com o que a gente está falando aqui, a gente vai ouvir Quebrada Queer com a música Pra Quem Duvidou. Puxei pra abrir a mente, me faço presente, mais respeito pra falar das bichas, conserve seus dentes. Nós chega a rima no pente pra ficar ciente, réu inocentado na condenação dos crentes. Tô de rolê na quebrada, com as bichas bolada, vários olhos torto, mas nem pega nada. Nós já tá blindada e até armada, porque respeito tá sendo conversa fiada. Segura a emoção que hoje vocês vão rodar. Pediram pra eu pegar, mas leva
leve pra não incomodar. Verdades sejam ditas e hoje eu vim pra questionar, mas não atravessa a pista que eu não hesito em pisar. Dona da empresa Close, agora eu me firmei, chamando de bíblia os versos da primeira cipher. Guigu virou papisa e hoje eu me canonizei, diva do rap irônico que agora eu virei. Disseram que eu sou bravo na cima e é claro cê inspira, mas no dia a dia me oprime, é mó covardia, dizendo que é opinião quando é homofobia, ameaçam de morte os meus, quando foi que tudo se perdeu. Percebe como é contraditório aqueles que matam em nome de Deus. Me chamaram de louco e me imploraram pra parar, me queimam na estaque mesmo sem saber rezar, e ainda com a crítica trouxeram caviar, escreveu com sangue seus nomes pra amanhã cobrar. Cello, bem pesado, pronto pra tumultuar, cheio de deboche, quero mais incomodar. Com a mente amolada e a língua afiada, aqui são 6 facadas perfurando sua escrotidão. E achou ofensivo, então eu só lamento, bem sente na minha pele o que diariamente é o meu tormento. Aqui na Pavora não, nas manas não encosta não. Olha essa situação pra gente, agora cê perde cifrão. Favela sinistra, na madrugada, filha da puta, assassino de trava. Se nós te ver, nem tenta correr, que seja no inferno, nós acha você cuzão. Ficou passado então, aprende a fazer carão, pois só eles restarão ver nossa dominação. Eles reduzem as notas, eu canto e ele chora, no meu fone aflora. Lembro da volta pra escola gay, o que eu passo eu sei, hoje ele implora. Play no meu som, eu sei que ele toca, pode me trazer flores na porta. Guarda esse amendoim que faz mal pra mim, eu sou light vegana, não encosta. Good, money is very good for esse screw. Quero ver meu progresso, pro meu pai um teto e um ring on the beat to the moon. Racismo tudo igual, tô cansado igual, macho costa pau, se achando uau, pensa que é o tal, cérebro sem sal, quer biscoito, toma, Vocês falam muito e não dão nada pra mim, falam demais e não dão nada pra mim. Espero o meu fim, mas não é assim, eu não vou rodar. Nossa união fez força, quero ver quebrar. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. Acabamos de ouvir o grupo Quebrada Queer com a música Pra Quem Duvidou. E para ouvir essa e outras músicas que tocam no codinome Resistência, procura no nosso YouTube a playlist Resistência, Diversidade LGBTQ e aproveita. Isso mesmo, e a gente está aqui no estúdio hoje com Ricardo Lima e Tiago Rocha para conversar com a gente sobre essa resistência tão forte que é a diversidade LGBT. Bom, e para continuar, né, esse papo que a gente está tendo, eu queria falar um pouco mais sobre a religião. Antes a gente falou sobre como a presença da religião no Estado pode ser bem perigoso para a democracia e para a garantia dos direitos da população LGBT. Mas dentro da religião evangélica, que tem uma bancada bem relutante contra esses direitos, muitos LGBTs veem força nas igrejas e congregações e também são abraçados por elas. Vocês podiam falar um pouco sobre essa realidade dos LGBTs e religião e tal, como eles encontram força, às vezes, nisso? Eu acho que existe uma carência em vários direcionamentos. Como eu disse, eu estou presidindo o Conselho Estadual LGBT e a gente acompanha vários casos de LGBTs jovens que são expulsos de casa. E ainda não temos essas ferramentas, esses lugares de acolhimento específico para a população LGBT que é expulsa de casa, né? Então vai para os CRAs da vida, enfim. E lá sofre vários outros preconceitos também. E aí muitas vezes, de fato, a igreja termina, dependendo da qual a igreja termina abraçando, trazendo esse jovem para cá, mas aí o direcionamento que é feito muitas vezes é exatamente para você ser feliz, você tem que sair dessa vida como se fosse uma escolha, né? Como ser gay ou ser, enfim, LGBT for uma decisão que hoje eu sou gay, amanhã eu posso deixar de ser. Por um momento é importante que termina tendo um acolhimento, mas a forma de direcionamento é outra, né? A fala que a gente escuta muito é: amamos você, a sua pessoa, você ser gay, a gente te ama, mas não amamos tua prática. Então você não ama por completo, né? Pois é. A gente, lá do LGBT no ar, a gente teve uma experiência recentemente com uma igreja inclusiva. Inclusive, queria mandar um abraço para o pastor Letônio, que cedeu entrevista pra gente. Que ótimo. Ele é maravilhoso, uma pessoa super fofa.
E aí ele falou pra gente sobre essa questão da igreja fazer esse acolhimento, esse papel de acolhimento, sabe? Que muitas vezes as pessoas LGBTs, elas não encontram esse acolhimento nas igrejas tradicionais, né? Sim. As outras igrejas. Nessa igreja em específico, a igreja que a gente foi, ele contou pra gente histórias de pessoas que tinham sido expulsas de casa, como o Tiago falou, e depois dessa vivência lá nessa igreja, a própria família começou a enxergar com outros olhos, sabe? Essa questão de ser LGBT, porque a própria Bíblia diz: vinde a mim como estás. E não, muda quando chegar aqui para poder ficar, sabe? Então, eu acho que tem essa questão do acolhimento, que muitas vezes a própria família não quer enxergar como um pertencimento, sabe? E aí eles encontram esse abrigo na igreja. Então, a meu ver, eu acho que a pessoa LGBT tem todo o direito de ser religiosa, como qualquer pessoa. Sim. Mas ela tem que procurar um lugar que ela seja bem-vinda, sabe? E ser bem-vindo ajuda muito, tanto na autoaceitação, como no seu amor por você mesmo. E como vocês tinham dito antes, o Brasil é o país que mais mata LGBTs no mundo. Mas não só mata com armas, mas também mata com a opressão. E assim, a gente está no Setembro Amarelo, né? E muitas vezes essa pessoa tira a própria vida, mas por causa dessas pressões. E eu acho que, assim, pelo que você está dizendo, a existência de igrejas inclusivas pode ajudar a reduzir esse número, né? Inclusive, a gente viu até que tem pessoas trans nessa igreja. Ele falou pra gente que tem uma pessoa em treinamento para ser pastora da igreja, uma mulher trans. Ai, que lindo. E foi muito bonito, assim, foi uma experiência incrível pra gente, sabe? Nossa. Eu conheço o Letone participou na militância LGBT no Leões do Norte. Isso. E a gente acompanhou bastante já. A igreja, inclusive, já até participou da parada. Já não com o trio, mas foi com o bloco lá da igreja. Isso é bem legal também. Mas a gente também acompanha vários casos de... eu estou vivenciando isso agora também. Uma amiga, que eu não sei se eu posso nem dizer que é mais amiga, porque é uma amiga trans. E agora a imagem que eu vejo no Instagram é uma pessoa de barba e tudo, que está frequentando uma igreja e a gente começar a refletir, sabe? Será que ela, naquele momento de dificuldade como trans, quais os lugares que consegue abraçá-la, né? Consegue trazê-la para próximo e dizer, você pode ser você e ser feliz dessa sua forma. E ao contrário, ela recebe muito mais pedrada, como você estava bem falando antes, da morte silenciada. A morte não é apenas um assassinato, né? Tirar a vida de alguém, mas é a morte silenciada de que a pessoa não pode viver o que a pessoa é. Né? E para se enquadrar, se encaixar na sociedade, ela termina se submetendo a algumas situações e passando por várias situações pessoais que não são legais, mas socialmente ela está ali sendo amada, vamos dizer assim, botar entre aspas, mas na verdade é uma mentira, né, que está rolando. Isso é um caso, né, mas quantos LGBTs que é o dito sair do armário, né? Quantas pessoas vivem no armário ainda? E a gente não trazer essas pessoas. Muitas vezes a gente também vê muitos LGBTs acusando essas pessoas que vivem nesse armário, mas a vida de cada um só cada um sabe o que é que vive, né? E a gente está aqui exatamente para mostrar que é possível viver naturalmente como eles desejarem, né? Essa é a nossa função, esse lugar que a gente ocupa hoje de militância da rádio, uma rádio específica LGBT, é mostrar essa vivência e a naturalidade que somos. Tu falou aí de pessoas que estão no armário, né? Infelizmente tem pessoas que também voltam para o armário por conta da pressão, por conta do preconceito mesmo. E não é incomum, eu conheço assim. Facilmente eu consigo pensar numa pessoa na minha cabeça. A gente falando de vulnerabilidade aqui, essa falta de acolhimento, me veio na cabeça a questão da cura gay, né? Que é nesse momento de fragilidade da pessoa LGBT que essas igrejas mais tradicionais que não aceitam as pessoas LGBTs como elas são, que elas se aproveitam disso para tentar fazer esse movimento de curar. Só que não vai curar, porque não existe cura, não é doença, sabe? É o que a gente é.
Doença é depressão, essas coisas. Eu, inclusive, queria falar aqui que, assim, quem estiver ouvindo, se você conhece alguém, ou se você mesmo tem pensamentos que não sejam bons, que lhe façam sentir mal, por favor, liga para o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida. É 188, é 188. Então, não desista, a vida ela é difícil e tal, mas assim... Estamos todos juntos nessa, entendeu? Você não está sozinho. Temos o conselho, o centro de referência, tanto municipal em Recife como do estado. Eu não tenho os números salvos aqui, mas eu posso mandar para vocês falarem o número depois em outra ocasião. Mas existem esses centros que têm um atendimento psicológico, tem um assistente social, tem advogado junto, que está ali exatamente para isso. São esses lugares que a gente batalha para serem criados e as pessoas muitas vezes nem sabem que existe. Né? O Centro de Referência Municipal de Recife fica ali na Rua dos Médicis, ali no centro da Boa Vista, bem pertinho da Boate Metrópole, todo mundo conhece, né? Dá como a Metrópole como uma referência, aí no sentido dos carros, à primeira esquerda. Tem um centro lá para lhe acolher. Então, essa é a grande importância de ter alguém para conversar, dialogar e contar um pouco da sua história, não desistir no meio do caminho, né? Exato. Isso aí. A relação entre LGBTs e religião é muito estereotipada, né? Na verdade, o estereótipo é uma grande questão para toda a comunidade LGBT, né? Muito também nas representações da mídia. Como vocês veem a evolução do estereótipo e a luta contra ele na mídia aqui no Brasil atualmente? Eu acho que tem sido um caminho que tem sido percorrido, tem sido mudado nessa questão dos estereótipos, mas eles estão ainda engatinhando, sabe? A gente tem muito ainda a evoluir nessa questão, porque a gente... Se você vê um personagem gay, por exemplo, na novela, ele sempre vai ser o engraçadinho, ele sempre vai ser um personagem que serve de apoio para outro personagem. Alívio cômico. O alívio cômico. Ele nunca vai ter uma história própria. Por exemplo, a gente teve o Félix, mas o Félix teve muitos momentos de ser o engraçadinho, de ser aquele personagem. Quando o personagem dele cresceu, que a população começou a gostar dele, foi que o autor da novela começou a mudar o personagem, começou a dar protagonismo para ele. Mas e quando deu o inicialmente protagonismo, que ele conseguiu uma liberdade para ser quem ele era, que aconteceu, né? O beijo com a pessoa que ele gostava, todo mundo rechaçou isso. E tipo, ele sempre é aquele personagem que é escanteado. As pessoas não têm um núcleo que vá interagir com ele de uma forma que agregue valor às vivências LGBTs. A vivência dele, por exemplo, né? Não tem essa sensibilidade. E eu acho que isso vai muito de quem produz também. Porque se não tem pessoas LGBTs produzindo esses personagens, se não tem pessoas LGBTs colocando LGBTs na mídia, ela vai ser colocada de qualquer forma. Ela não vai ser colocada da forma que é, sabe? Sim, totalmente. E vai só reforçar os estereótipos, desculpa. Eu acho que nesse campo, eu acho que a gente teve uma evolução bem grande, de verdade. Eu acho que eu tô olhando aqui, eu sou mais velho. Eu sou da época dos Trapalhões, né? Onde a gente tinha... onde o Brasil inteiro amava os Trapalhões e vivenciava aquilo cotidianamente. E se a gente trouxer as cenas dos Trapalhões hoje em dia, a gente vai ficar estupefato, né? Das situações que eram. A forma que, quando Didi se vestia de mulher e o que aquela travestilidade que ele colocava ali, porque a imagem não era... ver uma mulher, era assim, um homem vestido de mulher e relacionava diretamente uma pessoa travesti ou não. Usar a pessoa travesti como uma fantasia, né? Exato. É como se fantasiar de nega maluca, por exemplo. Exatamente. Né? Dedé era usado muitas vezes como o gay do grupo e era chacoteado por conta da forma mais afeminada dele de ser. Mussum era sempre a chacota que era o negão e era sempre colocado como... Enfim, então acho que hoje a gente tem vários exemplos, né, várias situações. Eu não acompanho, até por tempo também, mas não vejo mais TV aberta. Nem pega lá em casa, eu adorei. Mas eu sei que tem várias na Globo, por exemplo, na Malhação tem personagem LGBT. Minha mãe que disse, meu filho tá passando uma cena linda na Malhação, não sei o que, tu vê. Não, mãe, eu não tô na rua. Mas isso, vê que legal, a gente ter pessoas que já estão um pouco mais sensibilizadas se acostumarem com situações de ver casais homoafetivos. Né? Coisas que a gente não via e vem numa fase de crescimento, estamos muito atrasados, demais.
Né? Tanto é que a censura que a gente teve na Bienal foi uma imagem de 2 meninos se beijando. Isso é uma imagem, imagina ver pessoalmente, pronto. Uma imagem, um desenho. E essa imagem, ela já existe desde 2012. O livro foi lançado no Brasil em 2012, 2011, não sei. E só agora que veio essa censura, sabe? É muito simbólico isso. Tipo, por que só agora, sabe? E a gente tem na literatura várias... dos quadrinhos, várias pessoas heterossexuais se beijando e nunca foi censurado, sabe? Então é muito contraditório isso. Esse lugar de aprisionamento dos corpos LGBTs, né? Nós temos que viver aprisionados. Sim. É aquilo que a gente estava falando antes. Eu te aceito, mas tô quietinho. Já ouvi muitas vezes, nas diversas oficinas que a gente faz, com formação de agente de saúde, o médico, o enfermeiro dizer, mas gay como você é aceitável. Nossa, mas isso porque tem aqueles que são mais afeminados, são mais não sei o quê. Sabe, é igual gay que casa e não pode beijar na boca porque os amigos são héteros que estão ali no casamento, né? O Carlinhos Maia, né? Pois o outro que a gente sabe quem é que não pode ser dito. Pois eu não ia falar o nome, mas já que falou é ele mesmo. Seguindo com nossa seleção musical, a gente ouve agora Linda Quebrada com Bicha Preta e depois nós ouvimos Urias, cantada por Diaba. Bicha estranha, louca preta da favela. Quando ela tá passando, todos riem da cara dela. Mas se liga, macho, presta muita atenção. Senta e observa a tua destruição. Que eu sou uma bicha louca preta favelada, que quando eu vou passar e ninguém mais vai dar risada. Se for esperto pode logo perceber que eu já não tô pra brincadeira. Eu vou botar pra fuder. Quis bicha estranha, ensandecida, arrombada, pervertida. Elas tomba, fecha a causa, elas é muita lacração. Mas tá que eu não tô te ouvindo, boy. Eu vou descer até o chão. O chão. O chão. O chão. Bicha preta. Bicha preta. Bicha preta. Bicha preta. A minha pele preta é meu manto de coragem. Impulsiona o movimento e vai, desce a viadagem. Vai, desce. Desce a viadagem. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. Muito prazer, eu sou o 8º pecado capital. Tente entender, eu sempre fui vista por muitos como um mal. Não consegue ver que da sua família eu sou o pilar principal. Possuo você, possui você. Or God's gonna come down and rapture his people and take them up in the sky. Sua lei me tornou ilegal, me chamaram de suja, logo sem moral. Vão ter que me engolir por bem ou por mal. Agora que eu atingi escala mundial. Na falha de macho na língua, tô pronta pra brigar. Na falha de macho na língua. Somebody gonna have to tell the truth and I'm gonna tell it. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. A gente acabou de ouvir Urias com a música Diaba. Antes dela, a gente ouviu também a música Bicha Preta na voz de Linda Quebrada. E o codinome Resistência de hoje fala sobre a resistência da diversidade. A gente já está no último bloco do programa, então nada mais justo do que eu falar sobre resistência mesmo com nossos convidados, Ricardo Lima e Tiago Rocha. Como cada um de vocês resiste enquanto pessoa LGBT? Primeiramente Tiago e depois Ricardo.
mandasse para mim, né? Chegou a bomba. Né? Não, é tranquilo. A nossa resistência diária, né? Eu começo quando você faz essa pergunta, volta a minha memória na minha juventude, quando é que eu me descobri, quando é que eu me permiti ser gay, né? Porque até então não me permitia, né? Era aquela coisa do será que eu sou, não sou, me bloqueia, não, o teu pensamento tá errado e vou morrer tem a novela na época, eu vou morrer no mármore dos infernos, né? Então tinha toda essa... E aí eu comecei a voltar no tempo e ver essa minha resistência de não me negar, né? A resistência de antes era hoje é uma totalmente diferente. Eu acho que a resistência hoje é muito mais de luta do que da minha própria vida. Eu sou eu e todo mundo me conhece assim, é dessa forma que eu me apresento em qualquer lugar, nas instâncias que eu tiver, não só nos lugares de militância. Mas a resistência da militância, ela está bem forte, eu acho que ela a gente fraqueja por conta das diversas situações que a gente está vivenciando, e quando a gente olha para os lados, a gente não vê nossos pares. Eu acho que é esse reforço que a gente tem que fazer. Aí daqui a pouco até chama as pessoas para irem para a parada. Eu acho Pode que chamar. Já posso. Eu acho que a ação da parada, muitas vezes as pessoas ficam com a imagem de parada da festa. É uma festa, sim, é uma festa reivindicatória. Desde o dia que eu vi a minha ONG de origem, o Instituto Papai aqui na Várzea, na primeira vez que a parada foi em Boa Viagem, eu escutei de uns jovens que a gente trabalhava na época eita, só assim eu conheço a praia de Boa Viagem. Então aí você vê um jovem que mora aqui na Várzea, a poucos, né, perto da praia de Boa Viagem, nunca foi, porque é um lugar dessa questão da resistência, é um lugar elitizado que uma bicha pobre de periferia não pode frequentar. E isso é a gente ir para as ruas e ir para a Avenida Boa Viagem elitizada e mostrar nós LGBTs da forma que somos, né? Eu acho que essa é a nossa forma de resistir bem presente. Pois é, eu acho que a maior resistência que a gente pode fazer é se amar primeiro. Antes de ir à luta, a gente tem que se amar, porque senão a coisa ela não vai para frente. E saber que a gente tem pessoas ao nosso redor que podem nos ajudar e que tá todo mundo junto, que a gente vai lutar, que a gente vai resistir cada dia um pouquinho até chegar onde a gente quer chegar, onde a gente tem que chegar. E isso eu digo assim, na minha visão mais pessoal. Coletivamente a gente está com o projeto LGBT no ar, né, da diretoria LGBT daqui da UFPE, e isso por si só já é um grande ato de resistência, porque nesse momento que a gente está, com essa censura toda, com esses ataques, esse terror simbólico que a gente vem vivendo, os ataques à população LGBT, você estar numa rádio, fazer parte de um programa produzido só por pessoas LGBTs que discutem essa pauta, é uma resistência incrível, assim, é um grito de resistência. A gente não vai se calar e a gente vai permanecer nessa luta. E você que está ouvindo a gente aí em casa, escuta o LGBT no ar, vai estrear agora dia 19 de setembro, às 20 horas, na Rádio Paulo Freire, aqui, e também na Universitária 99.9 FM. Fala um pouquinho pra gente sobre a diretoria LGBT na UFPE, qual que é o papel dela, porque eu acho que muita gente nem faz ideia que existiria uma diretoria para a comunidade. A diretoria LGBT, ela surge como uma política LGBT dentro da universidade. E ela vem com esse papel de tentar minimizar esses impactos de preconceitos mesmo, né, de violência dentro do campus, né, trabalhando com pessoas LGBTs e tentando minimizar mesmo essa violência que a gente sofre diariamente, né, dentro do campus principalmente. E ela trabalha também... desculpa. Ela trabalha com 4 diretrizes, né? Que é pesquisa e extensão, formação profissional, e agora me fugiu da mente as outras 2. Mas, enfim, ela tem todo esse trabalho de tentar inserir a população LGBT dentro da universidade e fazer com que elas permaneçam dentro da universidade e minimizar o máximo possível esses impactos sociais de preconceito com essa população. Sim, muito bom. E, Tiago, você poderia contar pra gente quais são as ações do Fórum LGBT, além da parada? Claro, é importante essa pergunta, que muitas vezes, como a parada é a de maior visibilidade, né, então as pessoas acham que a gente só faz parada. A gente trabalha o ano inteiro. O que a gente faz é controle social direto.
E o controle social remete a uma ação de advocacy junto da Câmara de Recife, a Assembleia Legislativa. A gente agora está, por exemplo, não sei nem se eu podia falar, mas, enfim, a gente não tem dentro da Assembleia Legislativa uma bancada, uma frente parlamentar LGBT, como já teve em outros momentos. E a gente está pleiteando exatamente essa frente parlamentar dentro da Assembleia Legislativa para poder criar, desenvolver uma legislação específica para a população LGBT. Tem a Frente de Direitos Humanos, mas dentro da Frente de Direitos Humanos temos um fundamentalista religioso dentro dessa frente que impede algumas coisas, e isso é uma das ações, das diversas ações, e a gente está acompanhando, por exemplo, nós da militância, eu sou representante do Fórum no Conselho Estadual LGBT, o conselho que acompanha todas as diretrizes e plataformas de políticas públicas voltadas do governo estadual, voltadas para a população LGBT, a criação, acompanhamento do centro de referência, qual a atividade que está sendo desenvolvida ou não, se está chegando no interior ou não, as demandas que o interior tem, que essa é uma grande deficiência da gente, a gente permanece muito ainda em Recife, né, e região metropolitana, só que Pernambuco é enorme ainda, e a vivência de LGBTs no interior enorme, é também muito difícil, grande. Eu sou do interior e eu vejo como é. A gente tem que se silenciar, tem que se esconder, é complicado mesmo. É isso, e aí uma das atividades da gente é essa, da gente tentar interiorizar a política LGBT. Enfim, tem vários caminhos, né? O Fórum LGBT é composto por 24 instituições, cada instituição tem um trabalho de cada uma tem de ação. Eu, por exemplo, eu sou coordenador de projetos do Instituto Papai aqui na Várzea, onde a gente trabalha pelo fim do machismo e a inclusão social, e eu trabalho especificamente na pauta LGBT no Papai. E aí lá a gente tem diversas ações também, e a gente soma as ações das instituições para a ação do Fórum Maior. Legal. Veio uma pergunta do Facebook aqui pra gente, de Maria Amália Almeida. Ela pergunta assim: existe algum local de acolhimento de pessoas que são LGBTs, onde os que não têm apoio da família possam encontrar apoio em todos os aspectos? É isso, tem o Centro Estadual LGBT, tem o Centro Municipal de Referência LGBT, e tem as ONGs que, de certa forma, têm um certo acolhimento. A Gestos, por exemplo, tem um acolhimento das pessoas, não só LGBTs, mas as pessoas também que vivem com HIV/AIDS, que se descobriram com HIV. É uma pauta que eu acho que é de extrema importância. Muitas vezes nós, LGBTs, principalmente gays e travestis, tenta se afastar um pouco dessa discussão para não voltar uma rotulação, mas é um índice, a prática do sexo anal é uma prática da pessoa se contaminar, né, de ter infecção, e a gente precisa sim estar atento. A gente tem uma população de jovem LGBT crescente com HIV, então a gente precisa dar a devida importância. E tem também o Transviver, tem vários outros ONGs que têm esse tipo de acolhimento. O que a gente não tem como eu falei antes, é quando a pessoa é expulsa de casa. E aí um dormitório, alguma coisa assim, desse acolhimento não temos ainda. Tá aí na nossa pauta, nosso trabalho do Fórum LGBT, pleitear exatamente, criar instâncias como essa. Legal. Para a gente ir finalizando o nosso programa, bem rapidamente, eu queria que vocês, cada um falasse, assim, 1 minutinho, como que cada um de nós da sociedade pode apoiar a luta LGBT. Começa? Vai? Eu vou. Então, eu acho que, já aproveitando esse 1 minuto, a gente tem a Parada da Diversidade domingo agora, dia 15, a partir das 8 horas da manhã, lá no Parque Dom Lindu. A gente tem um palco até meio-dia, 12 horas saem os trios, até para finalizar às 5 horas da tarde, lá na Padaria Boa Viagem. Por que eu estou trazendo isso? Eu acho que esse é o grande momento, a Parada da Diversidade, não é uma parada exclusiva para a população LGBT. E isso a gente convida toda a sociedade. E eu acho que essa é a grande contribuição que cada pessoa possa fazer. É estar junto na parada, fazer um cartaz dizendo... juro, me emociona, estou todo arrepiado, tá vendo, né? Vocês não veem aí, mas eles estão vendo aqui. Quando a gente passa, a gente vê as crianças que moram nos prédios da Avenida Boa Viagem com cartazes lindos, feitos à mão deles e delas lá, mandando mensagem de amor, de carinho, de respeito. E essa eu acho que é a grande inclusão, da gente se ver em qualquer uma outra pessoa. Não só em nós, LGBTs, nossos pares, mas sim em vocês que são heterossexuais, que estão nos ouvindo, e é importantíssima a participação nesse momento, a gente dá essa visibilidade nessa inclusão social na Avenida domingo. Espero todo mundo lá. Eu até reforço isso que Tiago falou, essa questão da união mesmo, né? De você se unir, de você se enxergar na outra pessoa. Tem um texto de Bertold Brecht que ele fala sobre essa questão da união. Eu não vou lembrar assim, o texto inteiro, mas a essência ele fala: levaram um negro e eu não me importei porque eu não era negro.
Levaram um indígena e eu não me importei porque eu não era indígena. Levaram um artista e eu não me importei porque eu não era artista. E agora estão me levando, só que ninguém vai se importar, porque eu também não me importei com ninguém. Então é isso, a gente tem que se importar, a gente tem que se unir. Ninguém solta a mão de ninguém. Então vamos lutar, porque a união faz a força. O clichê veio, mas é isso mesmo. É isso mesmo. Bom, com isso a gente termina, né, o programa Codinome Resistência de hoje. E eu queria agradecer muito a presença de vocês aqui com a gente hoje. Obrigadão mesmo. A gente que agradece. Imagina, a gente que agradece o espaço e a temática, né? Eu acho que essa é a importância da gente pulverizar um pouco mais tudo que a gente está conversando. Lembrando que esse e todos os nossos programas estão gravados no YouTube e no Facebook da Rádio Universitária Paulo Freire. E também a gente queria lembrar que na semana que vem a gente vai estar com o pessoal do Balbúrdia UFPE aqui no Codinome Resistência. Bom, o programa de hoje foi produzido por Beatriz Jatobá, apresentado por Beatriz Jatobá e Larissa Correia e coordenado por Catarina Polônio. Nos trabalhos técnicos a gente teve João Lucas França e nas redes sociais William Araújo e Laís Soares. Todos e todas são estudantes de comunicação da UFPE. Muito obrigado por ouvir nosso programa. A gente se despede com a música Corpo, do pernambucano Ciel Santos. Até o próximo Codinome Resistência. Move corpo, move carne, move osso. Movimento anticorpo, desencarne, sai encosto. Bula buliçando a gente, desassossegando o corpo da mente. Danço, dançais, dancemos, braços abertos. Boca, voz, manguemos, peito rasgado, bucemos. Passo, balé, bailarino, balanço, saculejo e desalinho. Palma, uma da tua mão, ebulição, vulcão da inspiração, carne da libertação, fricção, masturbação, movimento.